Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversar e hoje uma honra imensa em receber o professor Roberto Mangabeira Unger, brasileiro notável, professor da Universidade de Harvard, um dos mais jovens professores da Universidade de Harvard, de Direito, filósofo, estudante do Brasil, estudioso do Brasil, ministro de Estado, e hoje teremos aqui uma conversa um pouco sobre a sua vida, sua biografia, sua obra e um pouco do seu pensamento acerca do Brasil. Professor Roberto Mangabeira Unger, uma honra, uma satisfação imensa em reencontrar o senhor. Seja muito bem-vindo ao podcast Conversar e já agradecendo, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, que é marcante nesse trabalho. E desde já iniciamos com uma pergunta aqui sobre o seu pensamento. Vamos começar sobre a sua forma de pensar. Um amigo em comum nosso, professor Carlos Sávio, da Universidade Federal Fluminense, notável cientista político, mencionou sobre sua forma de pensar. Sua forma de pensar é a análise crítica da situação concreta e propostas para mudanças e intervenção no real. Explica um pouco para a gente sobre o seu método de pensar, professor. O tema supremo do pensamento social, da teoria social, da sociologia, são as estruturas da sociedade. Em toda circunstância histórica, há uma estrutura de pressupostos institucionais e ideológicos que moldam os conflitos rotineiros na superfície da vida social. O objeto supremo da ambição teórica é explicar as estruturas, como é que elas se compõem e como é que elas mudam. E o objeto supremo da ambição prática na política é a manutenção ou a transformação das estruturas. O grande problema que nós temos hoje no pensamento social é que não há uma convergência, não há uma ideia clara e dominante sobre as estruturas. Havia, por exemplo, o marxismo no pensamento social, na teoria social clássica europeia, que era a visão mais influente e mais acabada de como imaginar estruturas. A ideia central no marxismo e em muito da teoria social clássica é que as estruturas são a nossa criação humana. Elas não são como um fenômeno da natureza. Nós as criamos. É como se fosse o jogo de cadeiras musicais. A música para. A música é o conflito. E quando a música para, o conflito é temporariamente contido ou interrompido. E essas são as estruturas. É como se fosse um congelamento do conflito. O resíduo desse congelamento do conflito são as estruturas institucionais ou ideológicas. Havia no marxismo uma ideia revolucionária, essa ideia de que as estruturas são a nossa criação. Elas são como se fosse o conflito congelado. Mas essa ideia revolucionária, no pensamento marxista, foi maculada, foi subvertida por uma série de determinismos, que eu chamo as ilusões de falsa necessidade. Uma é a ideia de que na história humana há um elenco fechado de estruturas. No marxismo, eram a economia escravocrata, a economia feudal, o capitalismo e o socialismo. Não há esse elenco. Segunda ilusão era a ilusão do caráter indivisível de cada uma dessas estruturas. Quando elas mudam de acordo com essa ilusão, elas mudam
tudo de uma vez. E essa ideia da indivisibilidade das estruturas ou dos regimes, regime é uma outra palavra que vem da tradição do pensamento social, elas mudam de repente e sistematicamente. Isso tem uma consequência prática muito importante, que sendo os regimes ou as estruturas indivisíveis, há, por consequência, uma ideia binária da política. Ou a política é ou reformista ou revolucionária. O reformismo é o manejo da estrutura existente, a mudança para preservar a estrutura. E a revolução é a substituição de uma estrutura por outra, como seria a substituição do capitalismo pelo socialismo. A terceira ilusão de falsa necessidade é que as estruturas seriam governadas por leis. Haveria leis que organizam a sucessão histórica dos regimes ou das estruturas. Todas essas ideias são falsas. Não há esse elenco fechado, não há indivisibilidade das estruturas. A verdadeira mudança estrutural na história é tipicamente fragmentária. E a ideia de uma mudança total é simplesmente um limite idealizado dessa transformação fragmentária. E não há leis que governam a sucessão das estruturas na história. Subjacente, e aí é que vem o nosso problema. Nós não temos agora uma outra ideia de como a estrutura se compõe e como se sucede na história. E, portanto, estamos, por assim dizer, sem rumo na teorização da sociedade. Esse foi o ponto de partida da minha obra no trato da questão das estruturas. E subjacente a essa concepção está uma outra ideia do entendimento, do conhecimento. Como é que nós entendemos os fenômenos? Qualquer fenômeno, seja social ou natural, nós entendemos um fenômeno na medida em que nós entendemos a sua transformação. Sem a imaginação da transformação, nós não entendemos nada. Entender um fenômeno natural é entender as suas variantes transformadas no espaço do possível adjacente. O que ele pode vir a ser, dadas determinadas intervenções ou transformações no espaço adjacente. Não é o possível remoto que importa, é o possível no espaço das possibilidades acessíveis. O ali a que nós podemos chegar daqui. Esse é o trabalho da imaginação. A imaginação tem dois passos. O primeiro passo é distanciar-se do fenômeno e o segundo passo é imaginar o fenômeno mudado, dadas determinadas intervenções. Todo o trabalho, então, é o trabalho do entendimento, é imaginar a transformação. E por isso há um vínculo íntimo entre o entendimento do atual e o entendimento dos passos seguintes. Trabalho programático, a proposta das alternativas está intimamente ligado ao entendimento do atual. Aquilo que não entendemos transformado, nós não entendemos, ponto. Esse é o ponto de partida da minha reflexão sobre as estruturas. Excelente.
O senhor tem essa epistemologia, digamos assim, em que se desenvolve analisando os objetos sociais de uma maneira concreta e propondo claramente a sua intervenção. E entendendo sempre da perspectiva da transformação nesse espaço do possível acessível e adjacente. E uma concepção, um ponto importante do que o senhor falou, professor, é justamente esse ponto da análise fragmentária das transformações. Exatamente. Isso é bem importante, porque ela complexifica. Que quando partimos de uma compreensão fragmentária, você tem uma multiplicidade de pontos de análise sendo transformados ou não, né, dependendo do que está sendo analisado. E me parece que esse elemento dentro da perspectiva que o senhor desenvolve seja o grande trunfo metodológico. Após a leitura das suas obras, enfim, a admiração do seu trabalho, eu compactuo bastante dessa compreensão de que esses momentos, dessas etapas, né, que são estabelecidas sobretudo na tradição marxista, elas podem embotar em algum momento essa compreensão. Então, nós temos agora no pensamento social duas tradições dominantes. Uma é a tradição de um marxismo acolhido e acanhado, que antigamente acreditava nessa ideia de que a história tem um roteiro. E o roteiro da história é essa sucessão predeterminada de regimes. Então, nós não podemos ter uma proposta para a alternativa, porque a história escreveu o roteiro para nós. E se nós tentarmos construir o roteiro, é um puro voluntarismo. O castigo do voluntarismo será, de acordo com essa ideia, a derrota política. É a ilusão. Por outro lado, as ciências sociais positivas, que surgiram depois do marxismo, de sua decadência, tentam naturalizar as estruturas, os regimes, como nas teorias econômicas predominantes. Os regimes, as estruturas seriam o resultado de uma evolução rumo às melhores estruturas possíveis. Elas seriam testadas numa evolução quase darwiniana, e os regimes predominantes, o que sobrou, seria o resultado desse filtro histórico, convergindo para o que tem que ser. E é isso que nós temos na maioria das ciências sociais positivas. Então, são duas formas de fatalismo. E essas duas formas dominam o pensamento brasileiro, inclusive. De um lado, esse resíduo, esse legado do marxismo é uma forma de fatalismo, e, de outro lado, essa naturalização das práticas sociais nas ciências sociais dominantes. Em primeiro lugar, a economia. Isso é um ponto bem... Então, são duas vozes do fatalismo, e elas juntas compõem o coro do destino. O coro do destino. Que é entoado pelas disciplinas predominantes e aceita pela intelectualidade. Que isso está presente também na sua obra depois do colonialismo mental, né? A superação dessa... Sim, porque o nosso pensamento interessaria ao mundo na medida em que fosse herético, em que nós não continuássemos simplesmente essas duas tradições predominantes no mundo. Mas para isso nós teríamos que ter a ideia de que nós podemos andar na vanguarda e simplesmente não repetir as lições que vêm
das tradições intelectuais predominantes que nós importamos dos países de referência. Esse ponto esse ponto nos vai longe ainda, professor, para destaque. Eu queria agora trazer a nossa conversa um pouco para o campo da sua experiência, de colocar assim, a mão na massa e a dedicação ao Estado brasileiro. O senhor foi ministro, atuou como ministro na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. É um órgão que tinha por ofício estabelecer uma visão de longo prazo no país. E aqui, professor, eu quero colocar um pouco em prática essa teoria que o senhor já desenvolveu. Vamos pensar as estruturas, as instituições. No período exatamente em que o senhor exerceu essa função, nós tínhamos 2 órgãos no governo federal destinados a planejamento, pelo menos nominalmente, né? Nós tínhamos o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Mas por uma questão que aqui eu gostaria de lhe ouvir, é saber, nós não tínhamos um planejamento efetivamente de longo prazo. Isso não cabe a uma pessoa, efetivamente, é uma questão estrutural e institucional brasileira. Como o senhor avalia isso do ponto de vista do exercício do poder, da formatação institucional brasileira? Por que nós pecamos tanto e falhamos nesse sentido? Nós não tivemos nunca a ideia do pensamento programático enraizado numa imaginação das alternativas estruturais. O princípio que eu adotei no Estado é que o único longo prazo que conta é o longo prazo que começa a curto prazo. Não é escrever um formulário sobre o futuro, que seria um exercício de fantasia tecnocrática. É identificar as ações que poderiam sinalizar um caminho para o país. Os 2 atributos mais importantes de uma proposta programática são, primeiro, que marque um caminho, um rumo, e segundo, que escolha dentro da situação atual os primeiros passos para começar a andar naquele caminho. E é claro que à medida que se avança, a nossa concepção do caminho muda também. Perfeito. Milhares de jovens se apresentaram para trabalhar comigo e eu senti que havia um grande entusiasmo na juventude brasileira com respeito a esse esforço de pensar e construir o futuro do país. Mas não havia um entendimento claro do que seria esse pensamento a longo prazo. E comecei, né? Quando eu iniciei lá, o presidente, era o presidente Lula, me recomendou formular um projeto para o futuro do país. E eu me recusei a fazer isso. Eu achava que isso era um exercício fantasioso. Eu não vou escrever um projeto para que o Brasil deve ou possa ser daqui a 30 anos. Eu vou tratar das medidas que, começando desde já, romperiam essa ditadura das estruturas existentes e começariam a criar o espaço das alternativas. E foi isso que eu tentei fazer. E dentro desse rol, que eu me lembro, professor, teve um plano específico para a Amazônia, né? Um plano para o desenvolvimento do Nordeste. Aconteceu o seguinte, muitas áreas, as propostas, por exemplo, as relações entre o capital e o trabalho. Nós temos uma legislação sindical que defende os interesses da minoria organizada de trabalhadores.
não os interesses da maioria desorganizada. Há dois discursos sobre o trabalho no mundo. Há o discurso neoliberal, que, em nome da flexibilidade, admite condenar o trabalho a uma insegurança radical. E há o discurso das lideranças sindicais, que querem simplesmente decretar a ilegalidade das novas práticas de produção. Metade dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade e no setor formal uma parte crescente está em situações de emprego precarizado. Juntando os informais e os precarizados, é a grande maioria do país. Como nós podemos aspirar a ter uma dinâmica de produtividade crescente se a maioria dos trabalhadores brasileiros são essa horda amorfa, trabalhando na escuridão sem a proteção das leis? Então, eu tentei mexer em problemas nacionais desse tipo, que nos impedem de construir uma alternativa produtivista e capacitadora que resgate a maioria. Naturalmente, essas iniciativas são conflituosas. Então, as lideranças sindicais me ouviram, mas quando acendemos as luzes e o debate virou público, todos ficaram amedrontados. E o presidente Lula, que estimulava o discurso das alternativas quando era só discurso, viu que traduzidas em projetos de lei, em iniciativas estruturais, eram altamente controvertidas. Aí voltou atrás. E não queria pagar o preço político de se meter nessas controvérsias. Quando eu percebi isso, eu me afastei do presidente e comecei a andar o país para trabalhar com os governadores. Porque essas propostas nacionais, tipicamente, defendiam interesses coletivos difusos, mas atacavam privilégios corporativos específicos. Os prejudicados gritavam e os beneficiários eram calados, porque não sabiam quem eram. Então era muito difícil. Mas o projeto nacional produtivista e capacitador só se efetiva na medida em que toca o chão da realidade regional. Ali sim, na Amazônia, no Nordeste e no Centro-Oeste, há uma sociedade real que está buscando alternativas. Então, fui trabalhar com os governadores e me afastei do Planalto, do cenário central, da política, e fui buscar aliados no Brasil profundo, propondo alternativas para a Amazônia, para o Brasil Central e para o Nordeste. O senhor viu na prática o problema do federalismo brasileiro, né? De como trafegar nesse problema. A estratégia nacional só vive por meio do federalismo. Só tocando a realidade regional é que pode ter efetividade. Com algumas exceções, eu me dediquei à construção da estratégia nacional de defesa. Os militares foram os meus maiores aliados no Estado brasileiro. Para mim, é grande surpresa. E a razão básica é que eles têm uma identificação com a nação, com a defesa nacional, e estão fora do mundo do dinheiro. E, portanto, são capazes de ver o interesse nacional de um plano mais alto.
Tradicionalmente isso acontece há um bom tempo, né, professor? Dentro dos grupos organizados que nós temos, os militares ocupam um espaço já tradicionalmente muito tempo nesse sentido, o que me leva a fazer uma reflexão e um questionamento ao senhor sobre... Há um artigo de um rangeliano que está num livro em homenagem ao senhor chamado A Imaginação Rebelde, né? Imaginação... Rebeldia Imaginada, perdão. Rebeldia Imaginada. E este cientista político, o Márcio Ramay, ele fala que o senhor seria herdaria uma tradição do pensamento de Guerreiro Ramos, no sentido dessa imaginação institucional. E sabemos que Guerreiro Ramos é intimamente ligado ao ISEB, né? Um instituto que tem uma trajetória e uma história no país marcante. E eu achei muito interessante essa associação do senhor com o pensamento do Guerreiro Ramos, com um suposto herdeiro dessa tradição. Como que o senhor vê isso? E pensando nessa necessidade de ter o interesse, a necessidade de pensar o interesse nacional, seria válido pensar num novo ISEB hoje em dia ou seria algo superado? Eu acho que o ISEB representou um momento de heresia ou rebeldia no pensamento social, mas nós agora estamos em outra. Na verdade, o Brasil, no início, não era uma nação, era um acampamento. E a ideia nacional, em geral, no mundo, é um projeto das elites. E é um projeto das elites que no mundo foi promovida pelas guerras. O cadinho em que a ideia nacional foi forjada na maioria dos grandes países do mundo foi a guerra. Nós, no Brasil, não temos guerras. A nossa última guerra real foi a guerra genocida contra o Paraguai. E nós temos essa tradição predatória que foi a tradição do acampamento. O Brasil virou uma nação misteriosamente, por decisão do povo brasileiro. No Brasil, a ideia nacional não é uma ideia das elites, é uma ideia do povo. E é uma ideia que só se solidifica na medida em que construirmos os elementos para permitir à maioria do povo brasileiro transformar o nosso maior recurso nacional, a vitalidade, em ação construtiva fecunda. É para isso que nós precisamos ter um projeto produtivista e capacitador. Nesse ponto... Veja, a nossa história econômica é uma história de aproveitamento da natureza. Os ciclos sucessivos, o pau-brasil, o ouro, o diamante, a borracha e assim por diante. O primeiro projeto propriamente produtivista que nós tivemos foi a industrialização convencional, a indústria substitutiva de importações de meados do século XX. A tese da teoria do desenvolvimento é que havia um atalho para o crescimento econômico. Esse atalho seria a indústria convencional, como aquela que implantamos no Sudeste e, sobretudo, em São Paulo, em meados do século passado. Esta antiga vanguarda já não é mais vanguarda. Ela é o resquício, o vestígio de uma vanguarda anterior, ou ela é o satélite de uma nova vanguarda, essa da economia do conhecimento. Então,
A nova vanguarda da economia do conhecimento, onde ela existe no mundo, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na China, existe em forma insular. Ela é um arquipélago de ilhas de vanguardas produtivas que exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. E dessa natureza insular da nova vanguarda resulta, de um lado, a desaceleração do crescimento. Como não desacelerar se negamos a prática produtiva mais avançada à grande maioria dos brasileiros e até à grande maioria das empresas? E, de outro lado, resulta o agravamento das desigualdades, enraizadas no abismo que se vai aprofundando entre as vanguardas e as retaguardas da produção. Por isso, há um novo debate, um dilema sobre o desenvolvimento no mundo. Um dilema que assombra o mundo, mas ainda não ressoa no Brasil. Como que o país pode subir para o primeiro plano no mundo? Como pode dar um salto, um milagre de crescimento? O velho caminho, que era a indústria convencional, se fechou. O Brasil é um dos países no mundo que mais rápida e radicalmente se desindustrializam. E qual seria a alternativa? A alternativa seria uma forma socialmente includente da nova vanguarda, que é a economia do conhecimento. Mas essa alternativa não existe. Essa economia do conhecimento para muitos, que substituiria a economia do conhecimento para poucos. Não existe nem nos países mais avançados, com as populações mais educadas, como pode existir no Brasil. Esse seria o novo dilema do crescimento no Brasil que nós teríamos que resolver. Acontece que o Estado brasileiro é um dos únicos estados no mundo que dispõe de muitos dos instrumentos que seriam necessários para os primeiríssimos passos da qualificação produtiva na época da economia do conhecimento. A Embrapa, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, os bancos públicos de desenvolvimento. Muitos desses instrumentos, legados do corporativismo varguista, estão carcomidos ou pervertidos, justamente porque não estão mobilizados a favor desse novo projeto de organizar uma economia do conhecimento para muitos. Nós teríamos que resgatá-los e pô-los a serviço desse projeto. Não esperar que um dos países avançados nos mostrassem o caminho, mas nos colocarmos nós mesmos nessa vanguarda do mundo. Isso exige audácia. É uma pretensão de grandeza. E a grandeza nos incomoda, a ideia da grandeza. E nós teríamos, então, que começar a organizar essa qualificação do aparato produtivo com esses instrumentos, com dois destinatários principais. De um lado, as pequenas e médias empresas retrógradas que estão empurradas para trás, para uma retaguarda produtiva. E, de outro lado, a multidão de agentes econômicos individualizados, os informais ou precarizados, que nós teríamos que começar a transformar em artesãos tecnologicamente qualificados.
Aí é que começa o novo projeto nacional. Essa democratização das oportunidades econômicas teria que ter como uma de suas condições a subordinação do rentismo financeiro, a quebra do cartel dos bancos. Nesse período histórico todo, os bancos comandaram o país, o rentismo financeiro, os interesses do trabalho e da produção foram subordinados aos interesses do rentismo, e a população pobre e desorganizada foi pacificada pela distribuição do açúcar da política compensatória. O rentismo e o pobrismo se juntaram na condução do país. A suposta esquerda foi rentista e pobrista, e a suposta direita também. A mesma coisa, Bolsonaro, Lula e seus antecessores, aliando pobrismo e rentismo. Uma falsa polarização. E condenando o país a cair no buraco do primitivismo econômico e educacional. E essa ideia nacional teria que ser traduzida em estratégias próprias para cada uma das grandes regiões do país. Por exemplo, a Amazônia. Falamos em desenvolvimento sustentável da Amazônia. O que é o desenvolvimento sustentável? Se não for apenas um extrativismo artesanal, sem tecnologia, sem ciência, sem escala e, portanto, sem futuro, só pode ser uma variante da economia do conhecimento altamente avançada para construir os vínculos entre o complexo verde e o complexo industrial urbano, enfrentando o problema fundamental na Amazônia, a preliminar, que é o caos fundiário. Este é um exemplo do que é o projeto nacional na Amazônia. E em cada região do Brasil teria que ter feições específicas. A contrapartida a essa democratização econômica teria que ser uma revolução educacional. Uma educação analítica que substituísse o que temos, que é decoreba e enciclopedismo raso, qualificando os brasileiros ao mesmo tempo que qualificamos o aparato produtivo. Este é o caminho, e temos que criar a força política que sirva a esse caminho, e vencer o colonialismo mental que nos aconselha a ficar esperando que alguns dos países ricos e poderosos nos mostrem o caminho. Enquanto isso, nós andamos de lado. Nós saímos de banda, aproveitando a riqueza fácil da natureza para substituir a riqueza difícil da inteligência. Basta ver o perfil do nosso comércio com a China. Nós colocamos no navio minério de ferro não transformado e soja, e aquele mesmo navio nos traz de volta todos os produtos da inteligência humana, num negócio calamitoso para o país. Essa é a realidade do Brasil hoje. Falando na realidade do Brasil hoje, professor, o professor também e psiquiatra, Christian Dunker, também concedeu uma entrevista também a Um Brasil, como o senhor, e fez uma consideração, falou assim, olha, esse antigo Brasil, o Brasil pós-modernismo, esse Brasil morreu.
e nós não fizemos o luto. Há um novo Brasil, há uma nova Constituição brasileira que é composta sobretudo pelos evangélicos, por uma ascensão de grupos diferentes, inclusive com uma necessidade de uma construção de uma nova elite, inclusive, que possa se sobrepor à elite financista, né? Esse Brasil que está aí é resultado da liderança da elite financista, que ela influencia as decisões governamentais há boas décadas. Como o senhor vê esse novo Brasil? Então, há um novo Brasil. É um Brasil dos, chamamos, emergentes, uma pequena burguesia empreendedora. Ela é uma minoria, mas atrás dela há uma multidão de trabalhadores, ainda pobres, mas que já assimilaram a cultura de autoajuda e iniciativa. Muitos deles são evangélicos. Esse Brasil está também presente no agro-médio. Então, do ponto de vista teológico ou espiritual, sofre muita influência do protestantismo americano. Não é o protestantismo clássico, de Lutero e Calvino, e não é também o protestantismo contemporâneo. É o protestantismo do século XIX. E a ideia teológica desse protestantismo é que o indivíduo não apenas comunga com Deus, o indivíduo é Deus. O indivíduo é uma emanação de Deus, participa da vida interna de Deus, e ele é como se fosse um pequeno Napoleão que coloca a coroa na própria cabeça. Esse protestantismo do século XIX enseja duas heresias cristãs. A primeira é a heresia do individualismo. Então, o indivíduo prospera, ele se fortalece, ele se torna forte, e depois de rico e próspero e fortalecido, ele pode ser generoso. É uma heresia cristã. Perfeito. Porque o cristão tem que acreditar que a solidariedade faz parte da autoconstrução e não é uma concessão posterior. E a segunda heresia é da idolatria institucional, que existe uma forma singular e sacramentada da economia de mercado e da democracia política. Todas as democracias que existem no mundo são democracias frágeis ou fracas, que continuam a depender da ruína, dos traumas, das guerras, do colapso econômico para propiciar as mudanças. O nosso interesse é ter uma democracia mudancista, de alta energia, que enfraquece esse vínculo entre transformação e trauma. E aí não podemos esperar que alguém nos mostre como fazer isto. Nós teríamos que fazer. Enquanto isso, nós temos esse cavalo de Troia, cheio de 60, 70, 80 milhões de brasileiros que são aderentes a essa visão do protestantismo. Nós temos que ter no Brasil um conflito político e econômico, mas também um conflito religioso, teológico. Nós temos que abordar esse novo Brasil e tentar persuadi-lo a mudar de ideia, não só de proposta política e econômica, mas também de postura espiritual. É uma época de grande renovação e reconstrução que nós temos pela frente. Se não simplesmente continuarmos nesse procedimento em que estamos agora, de organizar nosso desenvolvimento
na base de um divórcio entre a inteligência e a natureza, em vez de organizá-lo na base de um casamento da natureza com a inteligência, que é a economia do conhecimento para muitos. Nós somos uma grande potência ambiental e nós temos essa possibilidade de usar os nossos recursos naturais fabulosos não simplesmente para adiar as nossas opções, mas para construir um outro caminho. É isso que eu advogo para o país. E muito interessante. Há um tema recorrente em todas as partes dessa discussão, que é o tema da grandeza. A ideia fundamental da política é a ideia da grandeza. Quem somos? Nós somos apenas esses pequenos aproveitadores que vão levando a vida e resolvendo as pequenas crises, ou nós temos o potencial de construir uma vida maior? Essa é a pergunta decisiva e, portanto, o Brasil precisa não apenas de estadistas, mas também de profetas. Como eu estava falando, professor, é interessante que essa compreensão que o senhor menciona sobre os brasileiros, José Bonifácio escreveu isso há algum tempinho atrás, né, alguns séculos, falando sobre o caráter dos brasileiros naquela época, né, que nós estávamos, sobretudo do ponto de vista da historiografia, nós estávamos na transição dos brasílicos para os brasileiros, né? Sim. E os brasileiros, ele descrevia como um povo altamente capaz de empreender e altamente dotado de uma criatividade, apegado a inúmeras iniciativas, mas tinha dificuldade de acabar as suas iniciativas. É muito interessante essa descrição dele, mas isso casa muito com essa perspectiva de que nós vemos esse Brasil, né, que hoje emerge como uma fração muito expressiva, querer empreender, de iniciar as suas atividades com essa potência que o senhor descreve nas obras da vitalidade do povo brasileiro. Sim. Nem todos os problemas são materiais. Há também problemas espirituais que fazem parte do nosso destino. Deixa eu referir um deles, para dar um exemplo do que estou pensando. Há dois grandes temas no pensamento social e político da era moderna, dos últimos séculos. Há o tema da dominação e há o tema da desunião. No marxismo prevalece o tema da opressão, da dominação. Na tradição sociológica, em pensadores como Durkheim, o tema da desunião. Mas há um terceiro tema, que é o tema da frieza. No início do século XIX, Madame de Staël, uma escritora franco-suíça, profetizou o surgimento de sociedades que seriam pródigas em reuniões, em encontros, que nos roubam a solidão sem nos dar a companhia. O filósofo Schopenhauer descreveu a situação da humanidade como de porcos-espinhos, que na noite fria se juntam para se acalorarem. E aí se espetam e se afastam, e ficam se juntando e se afastando até que encontram uma meia distância precária. Esse é o destino da frieza. Então, nas sociedades chamadas tradicionais, a fórmula típica das relações sociais era misturar em cada relação a troca, a prepotência e o afeto. Como na relação entre o governante e seus súditos, o homem e a mulher, o patrão e o empregado, era uma mistura
desses três elementos. A isso se poderia chamar a sentimentalização das trocas desiguais. Essa foi a ideologia da escravatura africana. Nós somos uma grande família feliz. Os três elementos foram desconectados. A troca para o mercado, o poder para a política e o afeto para a família. E o que resultou é a frieza das sociedades modernas. Na tradição predominante no mundo, a solução para o problema da frieza é uma irradiação do afeto familiar, como, por exemplo, no confucionismo. Mas essa é uma solução muito defeituosa. Qual é a fonte alternativa do calor? A fonte alternativa do calor é a imaginação. A criação perpétua do novo, em que a estrutura existente, as ideias existentes, são vistas como variações de outras possibilidades nesse espaço do possível adjacente de que falávamos. Uma economia do conhecimento para muitos, ou uma democracia de alta energia, com a elevação do nível de participação popular organizada, aceleração do ritmo da mudança, resolvendo rapidamente impasses, dialética dentro da federação entre a solução predominante e contra modelos do futuro nacional gerado por partes do país, é essa perpetuação, essa construção perpétua do novo. E isso tem a ver com o Brasil pela seguinte razão. Os brasileiros querem ser livres, mas querem ser livres sem serem frios. É isso que quer o brasileiro. Quer ser livre e caloroso ao mesmo tempo. Essa é a nossa ambição. Essa ambição exige uma filosofia, uma teologia própria, mas também instituições próprias. O nosso caminho, o caminho que eu advogo, é o caminho de colocar a imaginação no poder. Essa é a maneira de efetivar o sonho brasileiro de ser, ao mesmo tempo, livre e caloroso. Uau! Essa resposta foi marcante, professor, pelo essa conexão entre digamos assim, entre o coração e a mente, né? Fazer com que o coração brasileiro que pulsa, né, e as nossas melhores ideias se transformem nas nossas instituições. É uma crítica, sobretudo, do pensamento jurídico agora, que fala de que supostamente a grande maioria das nossas instituições jurídicas e políticas são cópias de outros países. Até muito recentemente, se lembre, até muito recentemente, o discurso político brasileiro teve como seu tema o social. Sim. Até recentemente, todos os políticos no Brasil fingiam ser centro-esquerda. Todo mundo era social-democrata ou social-liberal. E o que era esse social de que os políticos falavam? Era o açúcar. O açúcar da humanização pela via de políticas compensatórias. Agora nós temos um Brasil que não se satisfaz com açúcar. Exatamente. Os brasileiros querem ser agentes empoderados e não simplesmente beneficiários cooptados. É para isso que nós precisamos de outra ordem econômica, de outra ordem política e de outra maneira de encarar a relação entre a liberdade e o calor. E nessa perspectiva, o senhor analisa que ter
essa é uma impressão que me aparece, que haverá uma proposta de uma nova Constituição nesse sentido. Esse novo Brasil em breve terá uma proposta de uma nova Constituição. O que o senhor acha? Não, eu acho que não. Eu acho que se você pergunta aos progressistas ou revolucionários do mundo o que vocês querem, eles dirão uma constituinte. Mas pergunte a eles o que eles vão dizer nessa constituinte e eles não sabem. Então é um pretexto para não ter uma posição. Nós precisamos ter uma agenda de transformações estruturais, passo a passo e parte a parte. E elas não são... Eu dei um exemplo de um problema intangível, que foi esse problema do calor e da liberdade. Agora vou dar outro exemplo do extremo oposto das questões materiais. Centro-Oeste, Brasil Central. Qual é a atividade predominante? É a pecuária extensiva. Por conta aliás, não só no Centro-Oeste, em todo o Brasil, a atividade econômica predominante é a pecuária extensiva. A consequência prática é que grande parte do território nacional virou pastagem degradada. No estado do Mato Grosso, que é um dos grandes dínamos agrícolas do mundo, toda a produção agrícola do estado ocorre em menos de 15% de seu território. E o resto, o que é? O que não é floresta remanescente é pastagem degradada. Inclusive nas áreas mais nobres, próximas às capitais e às rodovias federais. Qual é, então, o projeto lá? Qual é a afeição desse projeto nacional produtivista para o Brasil Central? É recuperar as pastagens degradadas. A ciência da recuperação é conhecida, o custo é relativamente baixo. Recuperar e transformar as áreas recuperadas no palco físico de um novo paradigma agropecuário, com intensificação da pecuária, mais boi por hectare, manejo florestal sustentável, diversificação de lavouras perenes e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isso? Isto é a economia do conhecimento dos seus primeiros passos no próprio setor primário. Perfeito. Então, ali também o Brasil começa a se levantar. Então, é só para argumentar que as transformações de que nós precisamos são, ao mesmo tempo, muito práticas, muito materiais e espirituais. Eu quero um país em que haja um conflito sobre a relação entre a liberdade e o calor, porque nós queremos ser livres e calorosos ao mesmo tempo, mas também quero um país em que nós possamos encaminhar a solução dos nossos problemas materiais imediatos, como a absurda predominância da pecuária extensiva e degradadora entre as nossas atividades produtivas. Para isso, repito, vamos ter que tirar os rentistas do comando da economia brasileira. Precisamos de uma constituição, de uma nova elite. Não é que precisamos de uma nova orientação. Não precisamos de um documento... Não, a Constituição que eu disse não é jurídica, é a formação. E interessante, nesse momento, professor, né, nós estamos aí numa transição de hegemonias no mundo. É uma tensão, né, bem forte, sobretudo encabeçadas por Estados Unidos e China. A expansão econômica e social e civilizatória da China é marcante e a americana hoje tem as suas tensões.
E lembrando agora de Inácio Rangel, como eu mencionei para o senhor, ele sempre identificou que esses momentos de grandes transições no mundo eram grandes oportunidades para o Brasil. E nesses períodos o Brasil sempre aproveitou de alguma maneira esse contexto mundial, o que acontece entre as potências hegemônicas e o que se influencia dentro do nosso período. Isso Agora na nós independência. vamos entrar num período em que a tendência dos Estados Unidos será se retirar para trás de suas muralhas. A ordem que os americanos construíram após a Segunda Guerra Mundial já está em estágio avançado de desintegração. O mundo vai estar desordenado. Qual é a forma correta e viável do ordenamento? É começar a construir de baixo para cima ação cooperativa entre os Estados. E esse é o nosso forte, é a nossa vocação. Nós não temos inimigos no mundo. Nós teremos que organizar essa cooperação bilateral e multilateral, pouco a pouco, de baixo para cima. Nós teríamos que organizar o nosso continente, América do Sul, um projeto de desenvolvimento que só o Brasil pode liderar, sem dúvida, exemplificando esse casamento da natureza com a inteligência. Reorganizar as nossas relações com os Estados Unidos e com a China, ao condicioná-las à qualificação de nosso aparato produtivo e de nossa gente, fazendo com a China o que a China fez com os Estados Unidos. Mas para que isso aconteça, precisamos ter um projeto interno forte. Não pode haver projeto externo sem haver projeto interno. Essa é a primeiríssima prioridade. E precisamos levar ao poder uma força que represente essa ideia do projeto produtivista e capacitador. Temos que quebrar a espinha dorsal do cartel bancário, radicalizando a concorrência no setor financeiro, impondo o capitalismo aos capitalistas no setor financeiro e radicalizando a concorrência. O caminho mais curto para radicalizar a concorrência no setor bancário é revogar a lei de usura e permitir que todos os brasileiros possam emprestar uns aos outros. Não é convidar o Santander a concorrer com o Bradesco. E dar a todo brasileiro, a todo cidadão, uma conta gratuita do Banco Central, por meio do qual faça os seus pagamentos, tirando dos bancos o ovo de ouro pelo qual zelam, que é a gestão do sistema de pagamentos. As finanças têm que servir à produção. E não ao contrário. Não podem estar no comando. Tudo isso é viável se nós tivermos entre nossos homens públicos a combinação de clareza e coragem. A coragem não é a virtude superior. Não usurpa o lugar da esperança, da fé e do amor, mas é a virtude possibilitadora, porque sem coragem todas as outras virtudes são esterilizadas. Clareza para ver o caminho e coragem para construir as alternativas. Que desafio é esse para essa geração, né?
que vem para nós, na verdade, né? Na nossa geração, não para essa próxima geração, mas... E o senhor toca num problema central do direito econômico em si, né? Falar sobre lei de usura e a função essencial do sistema bancário, o sistema bancário como um serviço de concessão de crédito, né? Essencialmente. E no Brasil é diferente. No Brasil ele transcende em vários aspectos esse perfil. Além de ser uma elite que tem uma hegemonia e uma influência determinante, né? Haja vista um exemplo claro, como se determina a indicação de um presidente de um banco central ou o próprio estabelecimento nas reuniões do Copom das taxas. É muito fácil de perceber como o Estado, aquela fração do Estado é cobiçada pelo setor econômico e tem a sua função específica. E o senhor descreve com uma clareza muito importante, como se isso se inverteu, né, do ponto de vista do setor... No início da nossa conversa, eu disse o Estado, no mundo em geral, é uma construção das elites. Perfeito. Operada por meio das guerras. No Brasil, o Estado é diferente. A nação, a ideia da nação. A ideia nacional no Brasil é uma opção do povo. O povo decidiu que o Brasil deve ser uma nação. Agora, retrospectivamente, vamos justificar essa opção do povo, dando conteúdo à ideia nacional. E esse foi o resto do conteúdo da nossa conversa. Nós não vamos esperar que nos mostrem o caminho. Nós vamos criar o caminho. Essa é a grandeza na prática, né, professor? Essa é a grandeza. Isso que é a grandeza. A grandeza é a nossa vocação. Nós somos criados por estruturas, por contextos, mas nós extravasamos, nós sobramos. Há mais em nós, em cada um de nós individualmente, e em todos nós, a humanidade, do que há nesses regimes, Isso é o espírito. O espírito é essa sobra. E essa pujança desse Brasil que emerge, pensando assim, nós propuséssemos agora uma primeira reforma, professor, uma primeira mudança institucional, qual que o senhor indicaria? Usar o legado do corporativismo varguista, carcomido, pervertido, para começar a levantar os brasileiros. As pequenas e médias empresas retrógradas, a massa individualizada, que não tem vínculos com empresas informais e precarizadas. Começar esse trabalho, que, como eu insistia, tem características diferentes em cada região do país. Essa obra de resgate, de capacitação, de qualificação, toma feições diferentes em cada área do país. E não tem efeito simplesmente a longo prazo. Não é imediato. É imediato, porque deslancha no país uma dinâmica de inquietude, de inconformidade, de ambição, desde o primeiro momento. Aí o país se levanta. Bom, sensacional, né? Valer-se dessa imaginação institucional, valer-se desse ferramental que o senhor propõe. Me parece, professor, que nós demandamos também uma institucionalização desse aparato. Claro. Do exame da realidade concreta, do exame da proposição efetiva e assim, mas da capacitação de pessoas nesta perspectiva. Há uma crítica interessante, diz que
que até dialoga e fomenta isso que o senhor está dizendo, o André Lara Rezende menciona que a imaginação dos economistas foi capturada. A imaginação dos economistas, sobretudo dos economistas no Brasil, foi capturada por uma maneira de produzir economia em que, bom, enfim, no campo ortodoxo há uma cartilha a ser seguida, uma estrutura moldada para que modelos dirijam a formulação dessa ciência. O que o senhor está propondo, e aqui eu estou usando só, por exemplo, os economistas, porque isso acontece em outros setores também, em outras ciências sociais e humanas aplicadas. Vamos observar a microestrutura dessa captura que o senhor se referiu, porque isso é uma maneira de voltar ao tema central dessa conversa, que é a ideia da grandeza. Eu sou professor lá em Cambridge, Massachusetts. Há décadas que eu observo o seguinte processo. O jovem esperto de classe média chega lá, imaginando que vai escrever uma tese doutoral, atacando as teorias ortodoxas, atacando o instrumental criado pelo marginalismo na economia, a revolução na teoria econômica que ocorreu no final do século XIX, que até hoje domina a teoria econômica. E esse jovem vai e fala com seus supostos orientadores e discute a sua proposta. O orientador, professor de economia nos Estados Unidos, não tem a menor ideia o que ele está falando. Ele não se opõe. Não, você não pode escrever isso. Mas não sei o que esse cara está dizendo. Tem a menor ideia o que ele está falando. E o jovem, com uma educação defeituosa, sem conhecer a história da filosofia, ou sequer a história da teoria econômica, não tem instrumentos para fazer aquilo a que ele se propôs a fazer. E aí ele se rende. Esse jovem acaba escrevendo uma tese que aplica o instrumental ortodoxo a um fenômeno brasileiro. Por exemplo, escreve a tese doutoral dele sobre a hiperinflação brasileira, adotando a síntese neoclássica na teoria econômica predominante. Esse jovem tem, então, uma experiência de fracasso, de malogro. Ele imaginava que seria um pensador. Agora ele não vai ser um pensador. Então ele pensa o seguinte: eu não serei o que eu me propunha a ser, mas pelo menos eu não serei pobre. Eu vou voltar ao Brasil, não vou ficar na classe média, que classe média no Brasil é nada. Eu vou trabalhar no Banco Central. E eu vou ficar lá alguns anos e depois vou pular para o mercado financeiro. E eu vou ficar rico. Rousseau escreveu: eles não puderam ser homens, portanto decidiram ser ricos. Esse é o epitáfio dessa tragédia nacional. E viraram os economistas que conduziram o rumo do país em todo esse período histórico, do regime militar para cá. Estamos falando de uns 50 anos. Essa foi a base, mas o que eu quero dizer é que a microestrutura dessa hegemonia intelectual está numa experiência de malogro intelectual e moral. É isso que predominou. E essa é a maneira de sepultar a grandeza e os sonhos de grandeza. Eu quero que o país se rebele contra isso. Eu quero que essa história não mais se repita nas nossas transações práticas espirituais com o mundo. Isso, na verdade, é a aplicação daquilo que Paul Samuelson falou, né, professor? Depois que você consegue dominar pela macroeconomia, você não tem necessidade de outros meios de dominação.
essa colonização mental, como o senhor falou, ou a aplicabilidade de como produzir tese, digamos assim, como o senhor tem essa experiência, a vivência em Harvard há muitos anos, e não só em Harvard, em outras universidades, transcreve e demonstra exatamente como se dá na prática esse tipo de pensamento, produção intelectual e até embotamento do pensamento desses jovens, né, que muitas vezes chegam imbuídos de uma expectativa de eu quero escrever algo, quero ser um pensador, né, e certamente eu tenho certeza que o senhor hoje é uma referência, se não for uma das maiores, se for a maior referência, é uma das maiores, o brasileiro mais citado no mundo, né, em textos acadêmicos, conhecido em diversos lugares, enfim. É muito importante esse seu testemunho. Eu acho que a mensagem está clara. Sim. Não precisamos dizer mais nada por enquanto. Então, excelente, professor. E aqui, caminhando para o encerramento da nossa maravilhosa conversa, um prazer imenso. Quero agradecer a sua presença aqui, professor. É marcante para o podcast Conversar. Quero agradecer em nome do professor José Márcio Rego, da Fundação Getúlio Vargas, que lamentavelmente hoje não está aqui conosco, mas de coração deixa um abraço. Isso nos honra demais, esse trabalho. O senhor é admirado não só por mim, mas que o senhor já conhece, né? Desde os nossos contatos no Largo São Francisco, enfim, na homenagem que foi feita. Foi belíssimo aquele dia, inclusive. Foi um dos recordes de presença no auditório. Gostaríamos de te ouvir nas palavras finais, professor. Não tenho palavras finais. Já foram ótimas, né? Eu procurei seguir o conselho de Shakespeare. Dizer o que sinto e não o que devo dizer. Nossa, essa é a melhor parte. Então, assim, eu quero te agradecer profundamente, pessoalmente, em nome do podcast Conversar. É uma honra e certamente marca aqui essa trajetória. A todos que nos veem, recomendo a última publicação do professor Mangabeira Unger em português. Esse é um ensaio dele escrito há 40 anos, fala sobre a paixão e um ensaio sobre a personalidade. Ele falou muito sobre o conteúdo dele aqui. Fica aqui o registro para leitura das pessoas que nos acompanham aí pelas redes. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. Agradecemos a audiência e a vista de todos vocês e até o próximo episódio. Um fraterno abraço. Obrigado pela paciência.